quem sou eu para ter uma vida boa, para ter uma casa grande, uma casa boa, se meus pais sofreram tanto? Mas é exatamente por isso que você tem que ter. Comente aqui quem tem bloqueio com pai e mãe, quem não perdoa o pai e a mãe. Entenda que quando você perdoa, você doa permissão. Você perdoa. Mas você não doa permissão para o outro. Vamos supor que alguém te fez o mal de verdade, né? Vamos supor que alguém fez o mal mesmo e você não perdoa a pessoa. É só você que se lasca. Você que fica preso. Porque a pessoa às vezes pode ter feito mal para você durante 30 segundos. E você faz isso com você durante 30 anos. Porque você não solta isso. Você não perdoa, você não perdoa. Você não doa permissão para si para ir para a vida. E quando você faz isso com seu pai ou com a sua mãe, olha só, eu tenho com meu pai, eu tenho com a minha mãe, várias pessoas comentando isso. Você começa a culpar, julgando eles que, você não fez isso, você não fez aquilo, está faltando alguma coisa. O que acontece? Você se coloca no papel de criança. Eu necessito ainda de cuidados, porque já é adulta e falando, eu necessito que você olhe para mim, que você deveria ter me dado atenção, que você deveria ter me dado dinheiro, que você deveria ter me dado qualquer coisa que seja. Você se coloca no papel de criança, de inferior, de incapaz, e criança não prospera, não tem bom relacionamento e não cresce na vida, porque criança é sempre dependente. Enquanto você não sair dessa energia de culpar e julgar o outro, você vai continuar com escassez, bloqueada. Minha prosperidade está bloqueada. O que será? Aí quando você vai olhar, você está lá, culpando seu pai, julgando ele, ou falando que não tem pai, porque o seu pai, por algum motivo, abandonou, ou nem te criou, ou nem te registrou, ou fez algum mal para você. Então você não toma a força masculina da vida, ou da sua mãe, você não toma a força feminina da vida, então você não vai. Imagina que você estivesse aqui com uma energia que te empurra masculina e uma energia que te empurra feminina. E aí, no caso, você só aceita da sua mãe. Porque a minha mãe que é foda, minha mãe me cuidou sozinha, e meu pai é um bosta que não olhou pra mim, não me cuidou, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Força feminina. Aí você faz o quê? Toma ela, né? Aí você fica girando, você fica rodando na vida. Entende? A sua força não vai para frente, você fica girando. Por quê? Só tem uma força, então você fica meio que toda vez. Você vai, na hora que vai para alguma coisa, aí você volta de novo, o que acontece? Mesmo ciclo vicioso. Sua vida está sempre acontecendo a mesma coisa. Não consegue prosperar, não tem força para fazer aquilo que precisa ser feito, está sempre procrastinando, está sempre com medo e começa a querer cuidar de todo mundo, esquece de si mesmo e julgar as pessoas que conseguem, e principalmente o seu pai. E entenda que essa questão, por exemplo, com o pai, você tem um ponto de vista em cima de uma vida que fala assim, mas meu pai, nem vi meu pai, nem conheci meu pai. Não importa, você tem pai. Você só existe porque este pai deu a vida a você. E se você não honra isso, entenda que você não tem que concordar com o tipo de ser humano que ele foi, porque você nem sabe o que ele viveu, você não sabe o que ele passou. Você está olhando pelo ponto de vista que você viveu, numa outra época, numa outra condição, por causa deles, até, muitas vezes você tem uma vida muito melhor por causa dos seus pais, e está julgando eles numa época totalmente diferente, com toda a dificuldade do mundo, com o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista não é a realidade. São infinitas possibilidades que existam. E você não sabe o dele, mas você criou um checklist do pai perfeito. Ou da mãe perfeita. Então você fala, porque o meu pai tinha que ter feito isso. O meu pai tinha que ter feito isso aqui também. Ele tinha que ter sido assim. Peraí, mas é o seu pai ou o seu funcionário? Ele não tem que... Ele tem que ser como ele tem que ser. E você tem que aceitar isso. Troca uma coisa legal aí, que para mim foi muito bacana. A diferença entre seu pai e o ser humano que ele foi. O seu pai é seu pai. Ponto. Eu aceito o pai. Eu aceito a vida através do meu pai. O ser humano que ele foi não é problema meu. Eu não tenho que intrometer no tipo de ser humano, porque eu nem vivi o que ele viveu, eu não estava lá, eu não entendi o que ele entendeu,
ele viu o que ele experienciou e o que aconteceu com a vida dele, toda uma expectativa. Quantas vezes você, numa dificuldade na sua vida, de repente engravidou? Quantas pessoas você conhece que queria engravidar? Talvez 0,1%. 99% das pessoas que eu conheço engravidaram. Ah, engravidei. Puta merda, não era o momento. Nunca é, né, o momento. Dificilmente. Existem pessoas que querem, mas dificilmente isso acontece. As pessoas não se organizam. De repente aconteceu. E aí, pô, mas eu passei a amar. Aí você olha você, a sua atitude no seu momento, condição financeira, tudo, e olha pro seu pai e fala assim, não, mas eu agi diferente, que o meu pai tinha que ter feito a mesma coisa que eu. O meu pai devia ter feito isso, ou devia ter feito aquilo. Só que o seu pai não é você. E o seu pai fez a melhor coisa que ele podia fazer com a consciência que ele tinha no momento que ele estava naquela vivência. E se você não toma, não aceita e não honra seu pai, você dificilmente vai para a vida. Porque você está julgando, e com a mesma régua que julgar, ele será julgado. Entende? Da mesma forma que isso vai para lá, você tem um julgamento em cima de você. E a sua vida não flui. A melhor forma de mostrar, eu perdoei meu pai, pega o que o Gamonal com maestria colocou no começo da live. O amor é evidência. Qual é a evidência? Eu preciso evidenciar isso. Então a maior evidência de que eu perdoei o meu pai e a minha mãe é dando certo na vida. Porque a maioria das pessoas que tem bloqueio com finanças é uma forma inconsciente de sacanear o pai ou a mãe. A timidez também. Como a minha mãe não reconhecia, então, por honra e respeito a ela, eu vou repetir e endossar esse comportamento. O comportamento que endossamos é esse padrão repetitivo. Que nós vamos endossando esse comportamento, consciente ou inconsciente. Queremos terceirizar isso para alguém. E essa busca pela essa terceirização só nos faz afundar. Então, você está tomando veneno e esperar que o outro morra. Cuidado, o ódio é tomar veneno. Você está tomando veneno, esperando que alguém seja responsabilizado por isso. Seja alguém responsabilizado por isso. Vamos lá, Gamonal. E isso é extremamente ignorância, isso é extremamente burrice. É você com uma pedra em chamas que vai tacar em alguém, mas você fica agarrada com ela. Você querendo agredir alguém, fala, não, isso aqui vai ser para ele vai ver. E às vezes o outro nem sabe que você tá com aquilo na cabeça, nem sabe que você tem isso, né? A melhor forma de você honrar os seus pais é parar de olhar para eles e olhar para a vida. Eles te deram a vida para ir para frente. Nós somos continuação um dos outros. Então eles te deram a vida e você tem que ir para frente. Automaticamente você tem a obrigação de ser, não seria essa palavra, mas estar melhor do que seus pais em vários aspectos. Por quê? Porque você já veio com todo o caminho arrumado para isso acontecer. Te deram a vida, tudo fluiu. Ah, mas meus pais têm essa condição. Aí algumas pessoas querem honrar os pais fazendo a mesma coisa. Ou se sente incomodado, vê se vocês sentem isso daí. Quem sou eu para ter riqueza se meus pais não têm? Quem sou eu para ter uma vida boa, para ter uma casa grande, uma casa boa, se meus pais sofreram tanto? Mas é exatamente por isso que você tem que ter, para honrar tudo que seus pais passaram, honrar tudo que seus pais fizeram, para que você viesse com mais facilidade, que você viesse com melhor. Quantas pessoas morreram para que essa luz acontecesse, para que a internet acontecesse? Quantas pessoas foram internadas porque quiserem, falaram, eu vou provar que tem como conversar sem fio? As pessoas foram internadas, elas foram mortas. Então você tem que honrar toda a dificuldade que as pessoas passaram, ao invés de querer fazer a mesma merda. Ou seja, ter a mesma dificuldade na vida que elas tiveram, vão honrar os meus pais fazendo a mesma coisa. Isso é burrice. E isso não tem evolução, isso não é evolutivo. A evolução acontece quando você fica melhor, quando você se dá bem na vida. E se dar bem é seguir o seu caminho, não o dos seus pais, o que seus pais querem para você.
indomáveis.